Fala meu povo, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos continuar o estudo do direito constitucional. Na realidade, resolveremos 3 questões recentíssimas da Banca Sebrasp e revisitaremos o conteúdo através destes exercícios. Eu trouxe aqui um tópico lá do artigo 5º da Constituição, mais especificamente dos incisos 42, 43 e também 44. A Banca Sebrasp, não sei porquê, mas ela adora este tópico. Então é muito comum, prova sim e prova também, o assunto aparecer. Então é justamente isso que eu quero mostrar a vocês através das questões, certo? Antes de começar, recado clássico, eu peço já para que deixem um like no vídeo, por gentileza, e também, se ainda não forem inscritos, ativem a inscrição, que desta forma vocês estão ajudando demais, gurizada. Mas bora que bora, partimos. Só peço para que pausem o vídeo, tá? E na sequência, 5 segundinhos depois, voltamos primeiro com o gabarito e depois com uma rápida revisão teórica. Então pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é a correção deste item. Bom, para entender este tópico da matéria, que como eu disse, está lá no artigo 5º, nos incisos 42, 43 e também 44, precisamos fazer o seguinte. Tenha em mente que estes incisos, eles trazem 6 crimes. Então temos aqui a ideia de 6 crimes. Estes crimes, eles possuem algumas características. Por exemplo, são insuscetíveis de graça ou anistia, podem ser imprescritíveis ou ainda inafiançáveis, certo? Então precisamos pegar os 6 crimes e encaixar em cada um destes compartimentos, como se fosse uma gaveta mesmo, tá? Crime tal vem nesta prateleira 1 aqui, o outro crime nesta prateleira, e assim sucessivamente. É esta confusão que a prova faz, aliás, que a banca faz no dia da prova. Então vamos lá. Quando falamos em crimes insuscetíveis de graça ou anistia, vamos dar um passo atrás. Pessoal, graça ou anistia são formas de perdoar determinado crime. A diferença é a seguinte: a graça é um perdão concedido pelo presidente da República. Já a anistia também é um perdão, mas agora é concedido pelo Congresso Nacional. Então existem crimes previstos na Constituição que eles não aceitam, são insuscetíveis destes 2 perdões, tanto em relação à graça, como também em relação à anistia. Nossa missão é descobrir quais são estes crimes. Bom, temos 4 crimes aqui, pessoal. Eu até coloquei aqui, um macete, 3T, que seria 3 letras T, tá? E também a letra H. Então perceba, são crimes insuscetíveis de graça ou anistia, a tortura, o tráfico, o terrorismo e também o crime hediondo. Então temos 3T, né, de tortura, tráfico e terrorismo, e uma letra H de hediondo. Você precisa gravar isso. Então não aceita graça e muito menos anistia, tortura, tráfico, terrorismo e crime hediondo, ok? Bacana? Além disso, agora precisamos conhecer os crimes imprescritíveis. Pessoal, quando falamos em imprescritíveis, são aqueles crimes que o autor do delito poderá ser responsabilizado a qualquer momento. Ou seja, o crime não prescreve, certo? Bacana? Então, aqui, em relação aos crimes imprescritíveis previstos lá na Constituição, temos 2 situações. Precisamos conhecer as 2 hipóteses. A primeira delas é o racismo e a segunda, a ação de grupos armados, as famosas milícias. Novamente, para memorizar, temos aqui um macete. Eu não, né? Eu vi na internet, na realidade, outros professores utilizam. Temos aqui o macete ração. Perceba, o R iremos associar a racismo. R de racismo. E este ação aqui do crime de ação de grupos armados. Então, repetindo, são crimes imprescritíveis previstos lá na Constituição, no artigo 5º, o racismo e a ação de grupos armados. Só um detalhe, pessoal.
Em relação ao racismo, precisamos saber também que é um crime que tem como pena a reclusão. Então, no racismo, teremos a reclusão. As provas colocam que a pena no racismo é a detenção. Não, pessoal, é a reclusão, aquela pena mais grave, tá? A reclusão. A diferença entre reclusão e detenção não vem ao caso, que agora não é uma aula de direito penal. Para acertar as questões de direito constitucional, basta você saber que racismo e ação de grupos armados são crimes imprescritíveis e, em relação ao racismo, ele está sujeito a uma pena de reclusão. Beleza? Então perceba, o que fizemos até aqui foi uma organização. Alocamos em cada compartimento os respectivos crimes. Então, são insuscetíveis de graça ou anistia o nosso 3TH, tortura, tráfico, terrorismo e crime hediondo. São imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados. Agora precisamos ver os crimes inafiançáveis, ou seja, que não comportam fiança. E, portanto, eles não aceitam o instituto da fiança. Temos que são crimes inafiançáveis, todos, pessoal, todos estes que vimos agora há pouco. Portanto, o nosso 3TH aqui e também o nosso macete ração. Vou até colocar aqui, ó, são inafiançáveis, 3TH e também ração. Ou seja, todos os crimes: tortura, tráfico, terrorismo, crime hediondo, racismo e também ação de grupos armados. Os 6 crimes são inafiançáveis. Maravilha? E só para encerrar, eu trouxe também aqui uma tabela, pessoal. Vamos só apagar aqui, ó, a pena de detenção, que não cabe, vamos repetir bem isso aqui, não cabe no crime de racismo. Racismo é reclusão, certo? Então perceba só, a tabela está falando a mesma coisa. Temos 6 crimes aqui: racismo, ação de grupos armados, tráfico, tortura, terrorismo e hediondo. São crimes inafiançáveis, todos os 6, certo? São crimes imprescritíveis, o nosso aqui, ó, vou até colocar o nosso macete ração, ou seja, racismo e ação de grupos armados. Está aqui, ó, racismo e ação de grupos armados. E por fim, temos os crimes que eu coloquei aqui, ó, como sem graça e sem anistia, ou seja, aqueles insuscetíveis que não cabem graça e nem anistia. Temos o nosso macete 3T, 3 letra T e o H, ou seja, tortura, tráfico, terrorismo e também crime hediondo. Então assim fizemos uma rápida revisão e agora sim podemos enfrentar a questão. Vamos entender por que o gabarito é a correção do item. O enunciado nos diz o seguinte: as práticas de tortura, então falou de um crime aqui, ó, tortura, e de racismo, outro crime, são consideradas crimes inafiançáveis. Bom, pessoal, este primeiro trecho da questão está corretíssimo. Vimos que os 6 crimes eles são inafiançáveis, portanto, não comportam o instituto da fiança. Perceba, a questão disse tortura, né? Está aqui, ó, tortura é inafiançável mesmo, e temos também o racismo, que é crime inafiançável também. Então, esta primeira parte está certa. Vamos continuar. Porém, entre esses dois, ou seja, entre a tortura e o racismo, apenas o crime de tortura, está falando que apenas o crime de tortura deve ser considerado, pela lei, insuscetível de graça ou de anistia. Então, está falando que a tortura é insuscetível de graça ou de anistia e o racismo não. Bom, pessoal, é justamente o que vimos no nosso mapinha aqui, ó. São crimes insuscetíveis de graça ou de anistia, o nosso 3TH. Temos aqui, ó, como primeiro a tortura. Então, em relação aos crimes que não comportam graça e também não aceitam anistia, temos a tortura, o tráfico, o terrorismo e também o crime hediondo. Portanto, de fato, a tortura não aceita o instituto da graça ou da anistia e o nosso gabarito é mesmo a correção do item. Beleza? Vamos agora para a questão de número 2.
Eu peço para que pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro. Temos dois problemas nesta assertiva. Vamos lá. A prática do racismo constitui crime afiançável. Afiançável, uma ova, pessoal. Acabamos de falar sobre isso. Perceba só. Quando falamos em afiançável, é que aceita, comporta o instituto da fiança. Não mesmo. Comentamos que todos estes 6 crimes aqui, eles não comportam o instituto da fiança, ou seja, são inafiançáveis. São inafiançáveis, certo? E o racismo é um deles, ó. A questão fala do racismo, é um crime inafiançável. Portanto, encontramos o primeiro erro da questão, beleza? Agora, temos também um problema na parte final. Fala que o racismo, né? Estamos tratando aqui, ó, vamos circular, do crime de racismo, diz que está sujeito à pena de detenção. Não, falamos que o racismo, ele comporta a pena de reclusão. Aquela pena mais grave. Que temos ali peculiaridades em relação ao cumprimento, né, ao início do cumprimento da pena, mas não vem ao caso. Basta que você saiba que no racismo não é, repito, não é a pena de detenção, mas sim pena de reclusão. Com isso, nosso gabarito é o erro da questão. Ela errou em 2 pontos. Ao falar que é afiançável o crime de racismo, não, é inafiançável, e também na parte de detenção. A pena no racismo é reclusão e não detenção. Vamos agora para a última questão, também da Banca Sebrasp de 2021. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é o erro da questão. Pessoal, mais uma vez, o mesmo assunto, no mesmo ano, né, e da mesma banca. Então perceba que é um tópico que a Sebrasp, ela adora cobrar em prova. Você precisa dominar para não errar este tipo de questão no dia da prova. Não será nenhuma surpresa se uma questão do seu concurso, do INSS, vir com este tópico específico. Então, tenha muita atenção, certo? Vamos lá, então. O que importa, o resto é só encheção de linguiça, tá? O que importa é essa parte aqui, ó. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado imprescritível, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Bom, pegamos o crime de tráfico e colocamos tudo no mesmo balaio, né? Perceba que estamos falando que este crime é imprescritível, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Vamos subir o nosso esqueminha aqui. Falamos o seguinte: primeiro, vimos os crimes insuscetíveis de graça ou ainda anistia. Comentamos do nosso 3TH: tortura, tráfico, olha o tráfico aqui, ó, tráfico, terrorismo e hediondo. Bom, o tráfico, ele é insuscetível de graça ou anistia. Portanto, esta parte da questão aqui, ó, ela está correta, certo? Vamos fazer estes fatiamentos. Bom, o enunciado fala também que o crime de tráfico é considerado imprescritível. Pessoal, imprescritível, vimos no nosso macete que temos apenas o ração aqui, ó. R de racismo, que está aqui, e o ação de grupos armados. Portanto, o tráfico não é um crime imprescritível. Temos o erro desta parte da questão, ok? E vamos ver agora a última parte. Já sabemos que a questão está incorreta. Bom, está dizendo que o tráfico é inafiançável. Isso é mais tranquilo, porque comentamos que os crimes, os 6, que estão lá no artigo 5º, no inciso 42, 43 e 44, todos os crimes destes incisos, eles são inafiançáveis. Estamos falando de 6 crimes: racismo, ação de grupos armados, tráfico, tortura, terrorismo e também hediondo. Então, de fato, o tráfico é um crime inafiançável. Esta parte está correta da questão. Então, o único erro foi aqui, ó.
quando o enunciado disse que o tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um crime imprescritível. Não. Crimes imprescritíveis são 2: racismo e ação de grupos armados. Com isso, o gabarito é a incorreção do item. Maravilha? Tranquilo? Bom, galera, então é isso, e com estas 3 questões conseguimos revisar um assunto que cai demais, importantíssimo para a banca Sebrasp. Então fiquem atentos, e se você ainda não domina o tema, estude bastante porque vale a pena. É um assunto que cai com muita frequência, rapaziada. Então vamos ficando por aqui, eu agradeço a todos pela companhia, desejo a vocês bons estudos, fiquem todos com Deus e voltamos em breve com mais vídeos e novos conteúdos. Valeu, rapaziada, até a próxima e eu fui!